Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O animal racional pensa e no pensamento está o idealismo, cada um imaginando o seu jeito, idealizando o seu jeito. Então, um quer uma coisa, outro quer outra, querem terminar corrupção, mas não querem abrir mão de outras coisas, porque tem um ideal. Então, fica todo mundo no idealismo e não chega a conclusão nenhuma. E no raciocínio não tem idealismo. Idealismo da cultura racional é desenvolver o raciocínio através da leitura do livro Universo e Desencanto. Então, nós vamos falar sobre idealismo, cada um com seu ideal de chegar a algum lugar. E é isso aí, gente. E a natureza é dona de tudo. Fez tudo, gerou tudo, criou tudo. Mantém todos e enchendo a barriga de todos. Mantém todos os seus filhos, sustenta todos os seus filhos. Fez todos com sentimentos, como ela tem. Fez todos com amor, como ela tem. Fez todos iguais a ela. Fez tudo de bom e por isso zela por todos. Assim como você sente o que os outros fazem com você, ela também sente o que fazem com seus filhos. E o resultado são dívidas por desrespeitos aos filhos naturais da natureza. Mãe nenhuma gosta nem admite coisa alguma contra os seus filhos. A natureza é assim e fez todos assim. Se ela fez todos assim, é porque ela é assim. E assim, todos vivendo, todos nessa tremenda contradição e confusão, por desconhecerem o porquê todos assim são. E por desconhecerem o porquê da natureza assim ser, por desconhecer a real realidade de tudo, é que daí se derivam os absurdos, porque nenhuma mãe sente bem vendo o que fazem com seus filhos. O que é que faz a mãe poderosa? Cobra todos, cobra tudo, porque tudo é dela, todos são feitos por ela, e ela é que é a dona de tudo. Mas quem não sabe por que vive, não sabe viver, e quem não sabe viver, só comete desatinos, sofre e faz os demais sofrerem. Para conhecerem quem é a natureza, precisa conhecer o que é a cultura racional mesmo. Precisa conhecer a cultura racional mesmo, e não o alfabeto artificial. Alfabeto artificial não pode, ou melhor, não sabe o que a natureza é, porque é artifício. Repetindo, alfabeto artificial não sabe o que a natureza é, porque é artifício. O artifício é do pensamento humano. E o pensamento humano, por não conhecer e não ter sido feito para acertar, é que acontece isso tudo que está acontecendo atualmente nessa mudança de fase. A humanidade hoje se coloca, ou as pessoas se colocam, com um ideal de perfeição, onde não existe perfeição, da mesma forma que outros abusam da sua condição, aqueles que se deixam corromper pelo poder, que o grande mal hoje da sociedade é a corrupção, em todos os níveis, em todas as formas de corrupção, moral, física, financeira. A corrupção não é só aquela que a gente aponta nos nossos semelhantes, a nossa corrupção também deva ser considerada, porque a pessoa se deixa corromper pelos gostos, pelas vontades que ela tem. Não é só ficar falando dos outros. Mas a natureza é que fez isso tudo e no meio dessa transição toda, dessa transformação que a humanidade ainda não conhece a cultura racional, ainda não conhece a natureza, quando passar a conhecer tudo se acerta, porque tudo foi feito para dar certo, porque ela é a mãe poderosa. O que está realmente atrapalhando o ser humano hoje, na fase racional, em todos os níveis, nas religiões, nas ciências, na cultura racional, tudo o que está realmente atrapalhando, na cultura que eu falo, o meio dos estudantes da cultura racional, o que está realmente atrapalhando é o idealismo. Quando não conhece,
a pessoa idealiza. E por idealizar, ou por não conhecer, ter que idealizar, nem sempre acerta. Nem sempre a coisa vai como tem que dar certo. O verdadeiro ideal, como já foi dito aqui pelo nosso amigo Oswaldo, o ser humano hoje, na fase racional, ele só precisa de um ideal só. É o retornar ao seu estado natural, é desenvolver o raciocínio, é conhecer a cultura racional. Então, temos um ideal na cultura racional? Sim, é exatamente este. Para não dizer que nós não temos ideais. Temos, um só. Voltar ao nosso estado natural. Deixar esta confusão, esta parafernália do mundo da vida da matéria, onde o pensamento e a imaginação fizeram gato e fizeram sapato do ser humano, mas não se esqueçam que nós precisamos conhecer a natureza. Quem foi que fez isso tudo? Foi a própria natureza que fez isso. Ser da forma que é. Então, quando um cobra do outro, aí as coisas começam a ficar complicadas. Porque ela que fez o corrupto, ela que alimentou ou não alimentou o pensamento do corrupto, e você vai combater o corrupto, vai se tornar corrupto tanto quanto ele. Não é isso aí, doutor Carlos? A confusão se estabelece nessa medida que as pessoas acham que a coisa... Ele sabe a solução, os outros não sabem. É verdade. É verdade. Esse tema é bastante profundo. Uma vez uma pessoa erudita conheceu a obra e o mestre, falou: seu Manuel, a sua cultura é muito profunda. Ele falou: não, profunda não, ela é muito elevada. E esse assunto que a gente está falando, ele é profundo, porque os idealistas querem dar um jeito com o pensamento. E tudo isso foi o pensamento quem nos deu de brinde com o alfabeto artificial. Tudo isso que a gente está vivendo é o fim do alfabeto artificial. É para a gente ter certeza que deu ruim, como a garotada hoje fala errado, né, o português, mas consagrado pelo uso. Então, o fato real é esse. Eu recebi um zap, né, com uma proposta de 10 medidas para acabar com a corrupção. 10 artistas famosos, quase todos globais, que eu acho que são. E, realmente, as 10 medidas são, teoricamente, um instrumento eficaz. O problema é quem, né? Tudo animal pensador inconsciente. Todo mundo pensa farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, isso aí é a história da humanidade. Mas o racional diz que idealistas na fase racional são inconscientes. Os idealistas na história, ele cita, né? O idealista, quando não está a favor do que ele quer, ele mata os outros, se puder. Senão ele vai criando inimigos para depois os destruir. Está no terceiro da réplica. No histórico 276, fala sobre artistas. Artistas têm uma vida muito desequilibrada, vivem um desequilíbrio infernal, está lá na página, né? E página 35. Então, é uma questão de ingenuidade que o Porfírio abordou, né? Os que têm bom coração são ingênuos, os outros são espertos, mas todos os dois são inconscientes. Tem um vencedor de Prêmio Nobel de Literatura, George Bernard Shaw, que falava que quem com 20 anos não é comunista não tem coração. Quem com 30 não é capitalista não tem cérebro. Né? É uma luta entre idealismo e realismo. Leonardo Boff, eu assisti uma palestra dele numa Bienal de Livro em Petrópolis, ele dizendo que na década de 90, o orçamento mundial foi gasto só em armamento, era 10 milhões de dólares por minuto. 10 milhões de dólares por minuto, eu pergunto a qualquer um dos irmãos aqui da mesa, se não dá para acabar com toda a miséria e fome do mundo e viver em paz, se não for o pensamento. O pensamento é inimigo do pensador, né? Então a questão é muito simples. Se a humanidade não passar a se conhecer desenvolvendo o raciocínio, nós não vamos chegar àquele paraíso que já tivemos na fase do alfabeto astrológico. Primeiro degrau é passar a ser aparelho racional, que todo mundo é por nascimento, mas não está usando nada, não está se ligando à natureza, está desatualizado, desligado da natureza, só na lapidação, nessa fase de liquidação, né? A grande causa do que acontece, quer dizer, a causa disto estar sendo da forma que é realmente o ser humano não se conhecer. A causa de pano de fundo da atualidade. O ser humano que não se conhece,
que não conhece a cultura racional, principalmente, não tem como acertar porque não conhece a natureza. O que o racional superior quer dizer é que tudo na vida da matéria tem um comando acima, que está acima do comandado. O comandado pensa e imagina, e o pensamento, por ser o grande traidor da humanidade, hoje nós podemos falar dessa forma, provado e comprovado, por ele ser o grande traidor da humanidade, faz o pensador pensar que é ele que está pensando. Então, o idealismo nasce da ignorância absoluta, não é relativa não. Não sabe quem lhe comanda e não sabe por quê. E tudo é dessa forma que acontece. E aí cada um começa a querer corrigir. Aí vem o idealista político, que o meu regime político é melhor do que o do inimigo ou do amigo. Não é mesmo? Cada um tem a sua versão. Tem o socialismo, tem o capitalismo, tem a parte religiosa, que aí começa a complicar ainda mais. E aí dá uma mistura, uma salada na cabeça dos pensadores de tal grandeza que ninguém gosta de sofrer. Há quanto tempo a humanidade vem caindo nesse conto do vigário? Esse é o maior conto do vigário que a humanidade cai. Chama-se pensamento. Aí a coisa não dá certo. A pessoa que não conhece a natureza, que não sabe como que a coisa acontece, eu estou falando por mim também, óbvio, claro, eu sei disso, quantas vezes eu bati com a cara na porta, legal. Então, minha gente, o fato está aí provado e comprovado na vida de todos, na vida das pessoas, na vida das instituições, na vida das nações, onde vocês virem uma manifestação de um idealismo, ou romântico ou não importa, financeiro, moral, etc. Não importa o tipo de idealismo. É uma forma de lapidação, muito necessária, que muita gente ainda é atrasada. Mas isto tudo é uma arte que a natureza criou para nos expulsar de dentro dela. E a cultura racional, por isso é que o racional superior fala, enquanto a humanidade não conhecer a cultura racional, não vai acertar nunca, porque o pensamento não foi feito para acertar. Mas todos têm a liberdade de tentar. Continuem tentando. Façam suas correntes, façam tudo isso e vão bater com a cara na porta muito rápido, porque hoje as coisas hoje acontecem rápido. Um idealismo ali, praticamente em alguns dias ou semanas, no máximo 1 ano ou 2 anos, a coisa está totalmente descaracterizada. Há quanto tempo nós temos o regime socialista no Brasil, por exemplo? Foram 3 mandatos de presidente. Praticamente hoje a população se voltou, na sua grande maioria, mas não na totalidade, e não pode haver unanimidade nesse aspecto, com toda certeza. O que aconteceu? Hoje a população brasileira não quer mais o socialismo. Mas durante 3 regimes políticos quis. E se implantou essa coisa toda. Então hoje, aí criou todo um caldo de corrupções que as pessoas acham que a corrupção nasceu do socialismo. E não, a corrupção está no capitalismo e não no socialismo. O socialismo é até bem comunitário, a corrupção é bem pequena, porque só os governantes poderosos é que são corruptos, o resto não. Essa é a diferença do socialismo. No capitalismo todos podem ser corruptos. Essa é a grande diferença. Compreenderam? Quer dizer, o defeito não é do regime, o defeito é do pensamento. Mas quem criou os regimes? A natureza. Quem criou o pensamento? A natureza. E por que a natureza fez isso com os filhos dela? Para tirar os filhos dela do sofrimento. Tem mais alguma coisa para a gente entender? A resposta que está para o comportamento humano na fase racional é, primeiro, conheça a si próprio. Já começou lá na antiga Grécia e ninguém percebeu isso. E nem podia. Mas agora pode. Porque no livro Universo em Desencanto está a revelação de quem é a natureza. Quem é você? Quem sou eu? E quem é Deus? Então a natureza agora assume o verdadeiro comando e está colocando tudo nos seus devidos lugares. A corrupção é para destruir todo o sistema que ainda as pessoas possam dar valor. Porque são sistemas injustos. Injustos por quê? Porque querem nivelar todos, quando é a natureza que faz isso.
Ela é que é a dona, ela vai nivelar ou não pelo que ela sabe que cada um merece. O racional superior diz no bojo da obra Universo em Desencanto o seguinte: Deus e a natureza têm tudo para dar aos seus filhos para que ninguém sofra no mundo. E por que não dá? Porque cada um ainda não se conhece, por causa das injustiças que cada um ainda pratica contra as leis naturais. Todos os regimes, sem exceção, que até hoje foram adotados pela humanidade, todos foram para escravizar os semelhantes. Não há um regime na humanidade, na história da humanidade, capitalismo, socialismo, sei lá, de outros nomes que venham, nenhum foi feito para salvar o seu semelhante. Foi sempre para dominar. Então o socialismo domina o seu semelhante, o capitalismo domina o seu semelhante. Cada um usa armas diferentes. E cada um criando seus ideais, cria-se mais confusão ainda, mas continua sendo o mais forte, dominando o mais fraco. Aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a lei da natureza deformada do pensamento. Mas isso está mudando. A natureza está mudando. E a fase racional é a fase da liberdade. Todos estão se libertando de tudo isso. Vamos acabar com esse idealismo, gente. E, inclusive, do meio dos estudantes da cultura racional, que aí ficam dando péssimo exemplo do que é a cultura racional, porque a cultura racional só tem um ideal só: é voltar ao seu mundo de origem. Estude este livro, desenvolva o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Chega de idealismos, nunca vão acertar e não foi feito para acertar. Então, não perca tempo. Conheça o livro Universo, Desencanto, Cultura Racional, Imunização Racional, para ficar imunizado das confusões. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like e salve.